Bom dia, galera do segundo ano. Pra vocês verem como é que o mundo é pequenininho. Tava eu ontem de noite, né, falando assim, vou preparar a aula, né? E aí, abro a apostila de vocês para ver qual que é o conteúdo. E aí eu me deparo com quem? John Locke. No mesmo contexto da filosofia que eu passei para vocês aí que a gente viu semana passada. Mas, né, num outro contexto, que é apenas o do liberalismo, não do contrato social. Apesar que as coisas estão intercaladas porque a gente está lidando com o quê? Com o mesmo autor, mesma obra, tá? Então, o tópico dessa aula, né, e da seguinte, será sobre liberalismo e neoliberalismo, a partir de alguns pensadores, tá? E nesse sentido, né, a gente vai ver hoje o Locke e o Malthus, mas obviamente que o Locke, como a gente já viu, de uma certa maneira, isso aqui acaba sendo mais como uma revisão, tá? Porque é a mesma coisa. Então, bora lá. Lógico que hoje eu vou poder ler para vocês, tá? Algumas passagens do segundo tratado sobre o governo que esboçam um pouco dessa questão do liberalismo nele, né? Porque o Locke é o pai do liberalismo político. E o Adam Smith, que a gente vai ver também, pai do liberalismo econômico, né? O Adam Smith é o cara da livre iniciativa, livre concorrência, né? A questão do mercado, que são coisas que a gente ouve, sobretudo hoje, e muita gente fala e não conhece. Nunca teve eles colocam palavras na boca do Adam Smith quando sabem que ele existe, né? Nem sabem se ele existe ou não, né? Simplesmente abraçam ideias com as quais nunca leram, né? Enfim. Então vamos lá para esse liberalismo, galera, né? A partir do John Locke, que a gente já viu. E o John Locke, né, pra gente falar em liberalismo, a gente tem que pensar em burguesia, tá? E o John Locke, ele vai ser o pai, é o primeiro cara a pensar esse conjunto de ideias, né, que chamou de liberalismo e que parte do quê? Do princípio de uma liberdade que é individual, ou seja, o liberalismo ele tem uma conotação histórica que faz sentido dentro do tempo histórico que ele foi inserido, tá? Então esse conjunto de ideias do Locke, que a gente vai chamar de liberalismo, começa pelos direitos naturais lá, lembra do estado de natureza? Os seres humanos viviam numa relativa harmonia, né? E todos tinham os direitos naturais, que era a propriedade, liberdade e a vida. E a criação, né, ao contrato que os homens fazem, e nesse sentido o Estado ele é o quê? É uma instituição que só tem que fazer poucas coisas, né? Que é defender os direitos, que são os mesmos do estado de natureza, esses direitos naturais, né? Então ele tem que fazer o quê? Leis para garantir a propriedade, né? E a propriedade é o quê? É o meu corpo, o meu trabalho e a minha terra. Liberdade e segurança. O Estado tem que dar isso, sabe? Então, portanto, é um Estado menor, tá? Então ele é a voz de uma burguesia, certo? Então, ele tem uma posição contrária à monarquia, tá? E para ele o poder não é de uma pessoa, o poder é do povo. E esse poder, onde que ele se manifesta? No parlamento, tá? Então, esse liberalismo, né, que começa a ser pensado pelo Locke, ele tem muito a ver com a questão da noção de liberdade e, historicamente, a noção de indivíduo, porque essa noção de indivíduo, né, eu enquanto um indivíduo exclusivo no meio dessa sociedade, só tem existência na modernidade, não tem existência na Idade Média. Falar um indivíduo da Idade Média é um erro teórico, tá? Então eu separei umas passagens para vocês aqui, ó, do segundo tratado sobre o governo, que eu vou ler rapidamente para a gente poder entrar no Malthus, tá? Que aí o Malthus é um indivíduo que
Eu não passei para vocês ainda, não sei se vocês já viram, eu acho que o Vitor vai passar também, né? Quando ele for trabalhar com teoria de população, enfim. E aí eu trouxe aqui para vocês o segundo tratado sobre o governo, né? Para ler algumas passagens para vocês entenderem essas discussões do Locke, tá? Então vamos lá. Capítulo sobre a propriedade. Deus, vejam bem o fator religioso, que deu o mundo aos homens em comum, também lhes deu a razão para que a utilizassem para o maior proveito da vida e da conveniência, tá? Então vejam bem, Deus deu direitos. Se Deus deu, quem somos nós, enquanto seres humanos, para retirar, tá? Então está discutindo direitos naturais. E aí, outra partezinha interessante, ó. Embora a terra e todas as criaturas inferiores sejam comuns a todos os homens, vejam bem, sejam comuns a todos os homens têm direito a usufruir dos animais e das coisas da natureza. Cada homem tem uma propriedade em sua própria pessoa, e esta ninguém tem qualquer direito senão ele mesmo. O trabalho do seu corpo e a obra das suas mãos, pode-se dizer, são propriamente dele. Um posicionamento contrário à escravidão e, obviamente, a ideia da liberdade minha enquanto ser e do meu trabalho para eu desfrutar do fruto dele. Entenderam? O resultado do meu trabalho tem que ser meu. Então, nesse sentido, é que ele coloca essa ideia da liberdade, né? Só não confundam isso com outras teorias, tá? E aí tem outras passagens também, né, que eu queria ler com vocês rapidamente, que não deu tempo na outra aula. Vejam bem, as mesmas medidas regiam igualmente a posse da terra, fosse o que tratasse ou colhesse, guardasse ou usasse antes de estragar, era o seu direito peculiar. Fosse o que cercasse, pudesse alimentar e utilizar, também dele era o gado e a criação. Agora é a parte importante. Mas se a grama do cercado apodrecesse no chão ou o fruto das plantações perecesse, sem que o colhesse e guardasse, esta parte da terra, apesar de por ele cercada, tinha de considerar-se como abandonada e podia passar a posse do terceiro. É aquele negócio. Eu só posso ter uma terra se eu usá-la. O trabalho, então, tem uma função social em Locke. E essa função social, ela está clara na Constituição Brasileira de 88, porque é uma Constituição liberal, tá? Então a terra pertence a quem a usa. Se eu não uso uma parte da minha terra, é direito de outro tomá-la de mim. Isso é um direito natural, eu tenho que usar. Deus deu é para usar. Entenderam? A proporção da terra, ela é relativa ao uso dela, ao meu trabalho. Então o trabalho é uma coisa essencial para determinar o tamanho da minha propriedade, tá? E por último, galera, só para finalizar essa questão do Locke e a gente poder entrar, uma última coisa, tá? Para vocês entenderem a questão política também, tá? Do que ficou dito, é evidente que a monarquia absoluta, que alguns consideram o único governo no mundo, é de fato incompatível com a sociedade civil. Aqui, ó, que alguns consideram um único governo no mundo, ele está criticando Hobbes. Ele só não colocou isso abertamente. Não sei porquê, o Hobbes provavelmente, acho que já tinha morrido durante quando esse livro já tinha sido escrito, né? E aí fala, porque o objetivo da sociedade civil consiste em evitar e remediar os inconvenientes do estado de natureza que resultam necessariamente de poder de cada homem ser juiz em seu próprio caso, estabelecendo-se uma autoridade conhecida para a qual... Beleza. A questão é, o estado de natureza do Locke, a gente tinha direitos naturais, tinha uma relativa harmonia, mas tinha uma galera que metia o louco, tinha treta. Então, nesse sentido, não tem um juiz. O cara invadiu tua terra, não tem questão judicial. A questão é, você defende ela da forma como lhe convém. E nesse sentido,
é que o Estado acaba emergindo para justamente diminuir e trazer uma noção de igualdade entre as pessoas. A igualdade que é o quê? Determinada por lei, tá? É a igualdade burguesa, que é a igualdade que ela começa onde? No direito e termina no direito. Todos somos iguais perante a lei. Isso aí é uma ideia burguesa. Ninguém analisa a questão de igualdade de condições, né? E etc e tal. Mas beleza, galera. Agora nós vamos para o Thomas Malthus, né? Que é um sujeito pessimista, conservador, e na minha leitura de mundo dele, ele é bem zero à esquerda. Aí vocês vão ver por quê, tá? Qual que é a teoria dele? Ele trabalha com população. E ele é um cara, como que eu poderia dizer? Ele não é só pessimista, ele tem uma visão apocalíptica, sabe? Uma coisa fatalista do futuro, né? Porque ele observa o quê? Que a população humana, ela está crescendo. Na linha exponencial. E os alimentos, a produção agrícola não está crescendo nessa mesma proporção. Ou seja, mais ou menos na lógica dele, a população cresce em PG e a produção cresce em PA, então nunca vai encontrar para encontrar uma harmonia. E aí o que ele vai observar? Que a humanidade está destinada a passar fome, né? Porque vai continuar crescendo e o outro não consegue acompanhar. Então, galera, por quê? Porque existem recursos naturais limitados e nem todas as terras que existem elas são férteis, né? São produtivas. Então ele dá essa visão pessimista. A humanidade, em grande parte, em grande porcentagem, vai passar fome sim. É porque ela cresce rápida e os alimentos, a produção agrícola não acompanha, né? Só que aí é que tá as coisas para vocês pensarem. Mediante essa possibilidade de fome da humanidade, ele não parte do princípio de que você tem que ajudar os pobres, né? E nem ter políticas públicas sobre isso. Porque ele fala sobre aumentar a taxa de mortalidade, tipo, deixar os caras largados sem remédio, vão voltar praga, são formas de controle que populacional. Se a linha diminuir, a produção agrícola, quem sabe alcance ela. Então é mais ou menos essa a ideia dele, né? Então, tipo, ele tem uma visão genocida, tá? Eu não sei nem se eu posso usar essa palavra para me referir ali, tipo, ao século XVIII e ao século XIX, que é o período que ele vive. Mas, assim, é uma visão de, tipo assim, ó, tem que morrer. Tem que morrer porque não dá, velho. O mundo não cabe tanta gente. Pra vocês terem uma ideia, o Hitler, ele fez a mesma conta que ele, só que o Hitler não era algo desrespeito à alimentação. Era algo sobre crescimento da população de deficientes físicos e mentais. Ele fez um cálculo, tipo assim, ó, eu não tenho os números, eu tô lembrando aqui de cabeça que é de um documentário que chama Arquitetura da Destruição. Que, na verdade, para quem tem interesse em Segunda Guerra e se aprofundar em nazismo, eu recomendo porque é muito bom, tá? Aí a questão é, o Hitler fez um cálculo de crescimento da população deficiente física e mental na Alemanha. E aí, ele fez nessa conta matemática, o cara jogou tudo, tipo, daqui 500 anos, de acordo com esse crescimento, se a taxa continuar, a gente vai ter um número absurdo de deficientes físicos e mentais na Alemanha. Qual que é a solução do Hitler? Tal como a do Malthus, né? E eu não sei se o Hitler leu Malthus, não sei se o Hitler lia, mas só para vocês terem uma ideia que tem linhas de pensamento dessa galera que pensa barbáries, sabe? Ideais que vão contra a civilização. E aí o que o Hitler fez? Matou? O Malthus matou? Não, o Malthus era professor, economista e geógrafo, tá? Acho que ele era geógrafo, mas assim, a questão da economia é bem central nele. Mas a questão, galera, é que tipo, o Hitler também tem essa questão dessas teorias. Então essas teorias são perigosas, tá? E a gente tem que lembrar o seguinte, o Malthus ele é um cara liberal, certo? E ele pensa a seguinte coisa, quanto mais pessoas mortas, maior é o salário.
Quanto maior o salário, maior o consumo, tá? Porque ele vivenciou esse período da primeira revolução industrial, tá? Máquinas a vapor, carvão, e ele escreve muito sobre economia. E ele tem uma noção muito clara de que o trabalhador ele é explorado, né? E porque ele é explorado no sentido de produzir uma riqueza da qual ele não usufrui, no sentido de ficar com o patrão, com o burguês, o que ele vislumbra nesse fatalismo, né? Nessa neurose dele? Que produz mais do que consome. Então, qual que é a ideia dele? Que no futuro também vai dar o quê? Uma crise de superprodução. É para vocês verem como é que é o negócio. Se eu tenho muita gente no mundo e eu tenho uma superprodução das coisas, por que não juntar, né, as duas coisas e a gente poder distribuir, né, a questão, poder fazer uma distribuição de alimentos e não sei o que, né? Então a gente tem o que? A probabilidade da população passar fome e produto sobrando em prateleira. Só que qual que é a solução que o Malthus encontra, né? Enquanto liberal e defensor do capitalismo, né? Ele diz assim, é preciso que exista uma classe social que apenas consuma, que não faça nada o dia inteiro e só gaste. E a quem que ele recorre nessa teoria para poder solucionar esse problema da superprodução e do pouco consumo? A nobreza. Dá para você ver um liberal recorrendo à nobreza, tá? Por quê? Porque a nobreza, galera, ela é improdutiva, ela vive da terra. Tá? Eles arrendam a terra, alugam, né? Eles não fazem nada o dia inteiro. Então a ideia dele é que se tenha, que aumente o número de nobres para que eles consigam o quê? Consumir. Eles não fazem nada. E aí o que acontece? Eles consomem para poder diminuir essa questão da superprodução. Mas em nenhum momento ele fala em distribuição de alimento e coisas assim. E o detalhe, só para fechar a aula, é que esse pensamento malthusiano, ele vai desdobrar onde? No século XX. Então a gente vai ter o que? Neomalthusianos. A partir de 1950. Porque o que acontece? No pós-guerra, da Segunda Guerra, tá? A gente tem um crescimento da população. E aí esses neomalthusianos, né, que são pagos para fazer pesquisa a partir de algumas instituições capitalistas, tipo Rockefeller, Ford, enfim, institutos, eles começam a desenvolver o quê? Métodos de aborto e contracepção, logicamente voltados para quem? Para os pobres, tá? E esses caras erraram de novo, porque nessa visão deles de ir pegando parâmetro do Malthus, população crescendo e a produção de alimento que não acompanha, e o que vai gerar uma fome e uma miséria, ela se mostrou novamente errada. Porque teve momentos em que essa curva da população no século XX, ela não continua assim, ela vai estabilizar. E, ao estabilizar, e a produção continuar num ritmo constante, não diminuiu a fome e a miséria, né? A gente tem ali, ó, a partir de 50, por exemplo, aquela grande baboseira que as pessoas chamam de Revolução Verde, que era o que? A promessa de aumentar os alimentos, por exemplo, para conter a fome e a miséria no mundo. Só que a fome e a miséria não passou, galera. Sabe? O que ficou pra gente dessa Revolução Verde? Transgênicos, tá? A questão da transgenia, ela já vem dessa época, década de 60, 70, essas discussões. Agrotóxico, né? Então não acabou resolvendo nada e a população, uma grande população do mundo, a gente pensando enquanto humanidade, ainda passa por essas dificuldades. Então esses neomalthusianos eles estiveram muito ligados também com o controle populacional no século XX, tá? Só que novamente não deu certo, tal como a teoria do Malthus é um absurdo, tá? Isso aí é uma leitura minha de mundo, tá? Uma perspectiva minha.
Mas enfim, é isso que eu queria passar, tá? E aí, semana que vem, galera, a gente, bom, talvez na outra, né? Porque semana que vem vai ser a filosofia. E essa aqui é a sociologia. Aí a gente vai pegar Adam Smith, que é a base do liberalismo econômico, e o neoliberalismo, que é uma coisa que a galera, que é outra coisa que a galera discute, mas nunca leu, não sabe, não pegou um Milton Friedman, né? Não pegou a galera da escola austríaca para ler. Então, nesse sentido, é que a gente vai tentar trabalhar para esclarecer para vocês algumas coisas, tá? Mas no mais é isso, galera. É nóis.